O doutor Calil está me ouvindo ou não? Estou ouvindo, sim, da Atena. Alô? Oi. Bom dia, doutor Calil. Eu não Bom vou dia, entrar em Datena. detalhes políticos com o senhor, porque não vem ao caso. Né? Nem o senhor é político, nem eu sou político, por enquanto, eu nem sei se você. Mas, doutor Calil, o detalhe é o seguinte: qual é a situação do quadro, por exemplo, do Sírio-Libanês em termos de ocupação de leitos, que é um dos maiores hospitais da América Latina e referência no mundo inteiro? Não, o hospital, como eu já tenho dito e divulgado, o hospital realmente está quase com a lotação máxima, se não com a lotação máxima, né? Aumentou muito, como todo mundo sabe, o número de casos de Covid vem aumentando, contaminação, o número de pacientes graves. Então, nós estamos numa situação, eu diria, no geral, né, pelo aumento de mortes, aumento de contaminação, os hospitais entrando em colapso. Então, é uma situação muito ruim, né, Datena? No geral. Como é que funciona um hospital do tamanho do Sírio, da grandeza do Sírio? Como é que ele funciona? Não é? Ele tem lá a sua ala de Covid, Não, é muito bem atendendo... organizado, o atendimento à população que não tem Covid é completamente isolado, o hospital funciona normalmente, né? Nunca teve problema. Então, nós funcionamos, o Hospital Sírio-Libanês funciona normalmente, atendendo uma ala Covid, né? Que tem UTI Covid, semi-intensivo Covid, quartos, unidade de internação Covid e, obviamente, o fluxo normal continua normalmente. Essa história de que se o cara tiver um problema que não é de Covid e for de urgência, ele não pode ser atendido no hospital como o Sírio, né, não funciona assim. Ele vai ser nós atendido nunca tivemos normalmente, problema, é isso? O paciente é atendido normalmente, o paciente que tenha qualquer emergência de qualquer especialidade é atendido normalmente. Então isso nunca foi prejudicado. Você é um mestre em causas impossíveis, né? Você parece aquele santo, eu não me lembro o nome dele, aquele Santo Expedito. Santo Expedito, Hoje deve ter aquele santinho espalhado para tudo quanto é lugar, porque já tinha antes. É o santo das causas perdidas, né? Você pegou um Instituto do Coração, que estava quebrado, devia 2 bi, e deixou numa situação, hoje a gente pode dizer, excelente. Principalmente para a situação do país, econômica do país. Você chegou lá, deu um choque de gestão e consertou aquilo, claro que com uma equipe, porque ninguém faz nada sozinho. Mas a verdade é que você consertou aquele negócio lá. Agora, e sempre foi um grande defensor do sistema público de saúde. Eu sempre ouvi você defender o SUS. Né? Hoje, a situação do SUS pela pandemia, porque não é só o Brasil que teve o sistema público afetado. O nosso sistema público, que eu considerava fraco já há algum tempo atrás, agora está recebendo recursos, porque precisa, o mundo inteiro teve questionado o seu sistema público. Né? Nós vimos França, Itália, Espanha, Alemanha, grandes economias caírem como um castelo de areia, um efeito dominó, porque não tinha o sistema público que achava que tinha. Os Estados Unidos nem tem, o Obama tentou fazer um sistema público lá, quase mataram o Obama. Mas o nosso velho e bom SUS, ele aguenta até quando? E hoje qual é a situação do SUS por causa da Covid, doutor Calil? Então, primeiro você falou em relação ao INCOR, quer dizer, obviamente foi uma equipe grande, que era uma dívida na época, que foi até falado na imprensa, né, de mais ou menos 464 milhões de reais, na época, 15 anos atrás, mas isso com uma equipe grande, com a ajuda de muita gente, nós conseguimos acertar a situação do INCOR já em 2016. Bom, em relação ao SUS, mas obviamente não fui eu, é uma equipe grande, como você falou mesmo, né? Ninguém faz nada sozinho. Agora, em relação ao SUS, nós temos o seguinte, o SUS é um sistema que eu sempre defendo. O que falta para o SUS é sempre recurso, tu fala gestão falta em qualquer canto, mas agora o SUS falta recurso, porque é um sistema subfinanciado há 15 anos mais ou menos, né? Então, o que aconteceu na pandemia? Antes da pandemia, o SUS era o quê? Muito mal visto. Você está atendendo no SUS, o atendimento no SUS e tal. O SUS se mostrou que é um dos melhores sistemas de saúde do mundo na pandemia. Salvou milhares e milhares e milhares de pessoas. Tanto é que, onde o SUS tinha mais recurso, a mortalidade foi menor. Então, mostrando para todo mundo, para as autoridades, para a população, para os órgãos de imprensa, que o SUS é um sistema
muito bom, muito eficaz. O que falta é recurso, como você mesmo está falando, e foi subfinanciado nos últimos pelo menos 15 anos aí, né? Então, a pandemia mostra que nós temos que fortalecer o Sistema Único de Saúde, que é um sistema que funciona de uma maneira sincrônica e falta verba. O que falta é verba e falta apoio das autoridades. Hoje, se o cara precisa ser atendido, eu não sei se alguém te chamou por algum caso, algum paciente grave. Se chamou, a gente para a entrevista agora. Que eu acho que alguém está te chamando aí. Se for por causa de algum paciente grave, você precisa atender, nós paramos a entrevista agora. Não tem problema. Eu estava numa sala aqui, aí entraram com... Mas não é emergência, senão eu falaria. Tá bom. Não, mas se for, a gente para na hora que o interesse, em primeiro lugar, é a vida, e o Calil tem que atender muita gente. Mas sem dúvida. Não, mas agora eu estou tranquilo aqui. Mesmo porque você está com um paciente seu aqui sendo entrevistado, e se eu tiver algum problema, você já faz uma teleconferência e me atende pela teleconferência, que eu acho que é o único jeito que você vai me atender a teleconferência mesmo. Você acha que você não vai me pegar de novo, a não ser pela dor. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Não, agora, obviamente, se o cara... está sobrecarregado o sistema. O sistema está sobrecarregado. Mas se o cara cair no SUS hoje com Covid, como é que fica? O SUS, de novo, se mostrou muito eficaz no atendimento do Covid, no país inteiro. Se o SUS cai, o paciente cai grave no SUS, ele é extremamente bem atendido. Com protocolo, com excelente atendimento, claro. O SUS é um sistema ótimo. Agora, óbvio que se o paciente precisa de uma UTI e na cidade não tem UTI, o que complica, não estou dizendo isso. Mas vamos supor, o atendimento médico do SUS e estrutura dos hospitais do SUS que obviamente completos com UTI, o atendimento não tem grandes diferenças. Tem excelentes médicos, excelente estrutura. Você pega o Hospital das Clínicas, aonde eu trabalho. O próprio INCOR. Nos INCOR, hoje nós temos mais ou menos 100 pacientes Covid internados. Então, quer dizer, o atendimento é semelhante a qualquer hospital de rede privada. Se o governador precisar de leitos de hospital particular para atender casos graves de Covid, de UTI em hospital particular, não vai ter, né? Não, no meu conhecimento, se o governo precisar de hospital da rede privada, pelo menos da onde eu trabalho, não vai ter. Porque nós estamos com lotação de praticamente 100%. Tem gente, o Einstein está com 104%, segundo foi anunciado ontem, não é? O governador vai anunciar medidas que eu não sei quais medidas serão. Esse último toque que ele anunciou foi brincadeira o que ele fez, né? Tanto que virou meme, o cara falou assim, Dória, isso aí minha mulher já faz comigo, não me deixa chegar depois das 11 horas e tal. Porque também, em que pese eu não considere o Dória um bom governador, você tem que pensar que o cara tem um monte de pepino para resolver, né? Tem muita gente quebrada, o cara tem que pensar na economia e também na patologia. Claro que, em primeiro lugar, a patologia, a doença que a gente chora os nossos mortos. E ontem em São Paulo teve quase 500 mortos. 468 mortos foi recorde total durante a pandemia. Então, ele vai ter que tomar medidas duras. Tem outro jeito de não tomar medidas duras ou não, doutor Calil? Olha, o que eu te digo é que nós estamos no pico de uma tragédia, não é nem pico de pandemia, né? Então, todas as medidas que os governantes e a população também tem que ajudar muito, puder tomar, nós temos que tomar, né? Porque ontem, 1.784 mortes, pelo amor de Deus, né? E está aumentando. E esse mês de março, as projeções são extremamente pessimistas, porque a vacinação é pífia. Quantos brasileiros foram vacinados? Pífia, uma minoria. Né? Então, não vai dar tempo de você imunizar a população, ou mesmo parte da população, nesse mês de março, onde se aumenta as mortes, se aumenta. Então, quer dizer, eu acho que todo mundo tem que ajudar. Os governantes, a população tem que entender que tem que usar máscara, que tem que ter distanciamento social, que tem que evitar aglomeração, tudo que se fala. Né? E principalmente as pessoas jovens, porque o que nós estamos vendo hoje não é estatístico, mas é empírico, é o aumento da incidência da gravidade nos jovens. Você entra numa UTI hoje, tem muito paciente jovem entubado, né? E você não via isso um ano atrás, né? De novo, isso é empírico. Então, o jovem, mesmo
pessoas que vacinaram têm que continuar se cuidando. Não é porque tomou a vacina que não vai usar máscara. Tem uma situação que tem que ter a união total. A união pela cura, sabe esse termo? Mas é a união mesmo da população, dos governantes, porque senão isso não vai ter fim. Bom, só existe variante porque você dá tempo do vírus se multiplicar, porque ele atinge mais gente e da reprodução dele, ele replicando em cada ser humano, ele replica de uma forma diferente. Se ele tem mais ser humano para replicar, ele erra no código genético dele e surge a tal de... Ele mesmo erra, não é que ele quer se modificar daquele jeito, ele mesmo erra. E às vezes ele por isso, se torna muito mais virulento e às vezes até mais letal. Está sendo estudada a letalidade, mas a virulência, é claro, que ele se espalha muito mais. Só tem uma coisa que para com isso, que é a vacina, né? E a gente não teve vacina, por isso o vírus teve tempo para se multiplicar e por isso nós temos essas variantes. Cujas variantes foram responsáveis, claro, além de outros detalhes, mas foram responsáveis, claro, pelo aumento de casos na Europa, nos Estados Unidos primeiro, e a gente achava que não ia chegar no Brasil e descobrimos a variante de Manaus. O vírus ele está variando em todo lugar do mundo, independente de contato de uma pessoa que vai para o ponto B ou ponto C. Ele está variando, por exemplo, na Inglaterra do mesmo jeito que ele variou nos Estados Unidos ou vice-versa. Como foi sequenciado pela primeira vez na Inglaterra, né? Descobriram no Oregon um vírus igualzinho da Inglaterra, que não tinha surgido da Inglaterra. É que é tanta gente replicando o vírus, porque nós somos os vetores, né? Não tem o mosquito, o Aedes aegypti que leva a dengue, nós somos os vetores, nós somos o mosquitão da Covid. Ele utiliza 8 bilhões de pessoas para se multiplicar. Então, por isso que tem essas variantes. O Dr. Dimas Covas disse ontem, primeiro, a gente não tem certeza, e quase que há uma certeza absoluta pela falta de certeza, de que essas vacinas que aí estão precisam ser adaptadas para as mutações, que já não vão servir mais para as mutações. Já é um problemão terrível, que vai demorar 2 ou 3 meses para adaptação e vai morrer mais gente, o vírus vai replicar mais. Outra coisa, os jovens, o Dr. Dimas falou a mesma coisa que o Dr. Calil está dizendo, a incidência entre os jovens está maior. Eu dizia isso lá no começo, conversando com virologistas e perguntei, acho que foi para o professor Rivaldo, ele falou assim, excelente pergunta. Eu falei, professor, os caras estão achando que só mata velho isso aí, mas ele vai mudar para matar jovem. Ele falou assim, olha, é uma excelente pergunta, essa dúvida que nós temos. Bom, a dúvida está esclarecida, está matando mais jovem, e às vezes jovem saudável. E tem um terceiro ponto que eu esqueci, que eu também já estou ficando velho, mas é importante. É importante o terceiro ponto. Primeiro, a vacina tem que ser adaptada. Outra coisa, não sei se está acontecendo aí no Sírio. O cara que teve coronavírus pela cepa original, ele não está imunizado para a mutação. Então, quando tem a reinfecção, normalmente é pela mutação, pela variante. Isso foi o que o Dr. Dimas disse aqui. Então, esses fatores complicadores não ajudam em nada. Se a gente não arrumar a vacina, nós estamos ferrados. E enquanto não arrumar a vacina, é isso que simples assim, do jeito que o Calil falou. Lá na Inglaterra, no Reino Unido, os hospitais de campanha chamam-se Nightingale, que foi uma enfermeira que descobriu que lavando as mãos você evitava a contaminação, que eles nem sabiam que existia vírus, que não tinha microscópio para ver, né? Não tinha vacina, não tinha nada. Então, lavando as mãos. Então, até vir a vacina, meu irmão, distanciamento social, uso de máscara, não tira máscara para nada, tá? Tem gente que não tem problema, porque eu, por exemplo, já nasci mascarado, então eu continuo usando máscara. E lavar as mãos no mínimo, se não tiver álcool em gel. O quadro é mais ou menos esse, né, doutor, ou não, eu estou enganado? Foge não, muito disso. Você está certo. Não foge, é isso aí, todo mundo sabe. Né? A realidade é... Olha, eu vou dizer uma coisa, a gente está vivendo uma trombada. Anteontem, o presidente do Einstein usou catástrofe. Hoje o
o Calil usa a tragédia. Não é novidade nenhuma, porque infelizmente a gente virou o epicentro da doença. Mas de toda a tragédia que a humanidade já viveu, ela saiu dessa tragédia. Você espera que a gente saia dessa tragédia como? O Calil esse ano não vai dar, a própria OMS diz que fica para o ano que vem. Mas isso nos dá lições, né? Nos dá lições. Eu, por exemplo, a primeira vez na vida que eu não pego gripe. Primeira vez na vida, eu sempre me vacinei contra a gripe e não peguei gripe. Por quê? Porque tive distanciamento social, lavei mão e usei máscara. Então, alguma coisa boa tem que acontecer disso. Não é possível só coisa ruim. Não, obviamente, com a vacinação, que agora está aumentando, e aumentando grande parte da população espera que seja vacinada, obviamente você vai cair incidência de internações, que é o que interessa, né? Isso é matemática. Doutor Calil, ótimo trabalho ao senhor, Obrigado, parabéns pelo trabalho realizado pela sua equipe aí no Sírio-Libanês e por vocês médicos que estão contribuindo ao lado dos enfermeiros e todo o hospital, e todo o pessoal de hospital, desde o pessoal da limpeza até o pessoal que atende UTIs, enfermeiros e médicos. Parabéns pelo trabalho desempenhado por vocês todos. Um abraço grande. Tenham um bom dia. Bom dia a todos. Obrigado. Tchau, Calil.